Olá, uma boa tarde a você que nos assiste. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição tarde. Eu sou Felipe Takahashi e a partir de agora te deixo muito bem informado com as principais notícias deste sábado, dia 4 de julho. O governo brasileiro mudou as regras para exportação de carnes à União Europeia, numa tentativa de evitar um embargo aos produtos nacionais. As novas exigências buscam garantir que a produção atenda às normas sanitárias do bloco europeu. O Ministério da Agricultura publicou novas normas para os frigoríficos que exportam carne para a União Europeia. A principal mudança é que as empresas terão que adotar controles auditáveis para comprovar que os animais destinados ao mercado europeu não receberam medicamentos antimicrobianos proibidos pelas regras do bloco. Além disso, será obrigatório garantir a rastreabilidade dos animais e dos produtos, desde a propriedade rural até o embarque, mantendo registros que possam ser fiscalizados pelas autoridades europeias. A medida tenta evitar a suspensão das exportações brasileiras para a União Europeia, prevista para começar em 3 de setembro, caso o Brasil não comprove o cumprimento das novas exigências. Em maio, o país chegou a ser retirado da lista de nações autorizadas a exportar carne ao bloco por causa das preocupações com o uso desses medicamentos. Os antimicrobianos são usados para tratar e prevenir infecções em animais, mas alguns também podem atuar como promotores de crescimento, prática proibida pela legislação europeia. Para protocolo específico com certificação, plano sanitário, controle rigoroso do uso dos medicamentos e auditorias independentes, a União Europeia responde por quase 6% do valor das exportações brasileiras de carne bovina e é o terceiro principal destino do produto, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Além da carne bovina, um eventual embargo também pode atingir carne de aves, ovos, produtos da aquicultura, mel e tripas, o que aumenta a pressão para que o setor se adapte às novas regras antes do prazo estabelecido. E um levantamento minucioso da Controladoria Geral do Rio de Janeiro revelou que todos os 77 órgãos públicos do estado tinham funcionários fantasmas em suas folhas de pagamento. Os servidores em cargos comissionados foram classificados em uma lista de alta criticidade, após o cruzamento de dados apontar que eles não passavam pelas catracas físicas, não faziam login em computadores e jamais acessavam o sistema eletrônico de informações, ferramenta obrigatória para a tramitação de documentos oficiais. As investigações apontam que a grande maioria desses funcionários tinha ligações políticas com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a gestão estadual anterior ou com ex-titulares de secretarias. Diante do esquema, o governador em exercício, Ricardo Couto, iniciou uma onda massiva de demissões. Desde o início do processo, 4.283 comissionados já foram exonerados. O impacto financeiro das demissões e da extinção de estruturas desnecessárias promete aliviar o Caixa Fluminense. Até o momento, 60 dos 77 órgãos estaduais concluíram a auditoria, projetando uma economia anual de 355 milhões de reais, incluindo 13º e férias. Apenas as saídas registradas entre março e maio representam um corte de quase 15 milhões de reais por mês. O esquema de cabide de empregos levou à extinção completa de subsecretarias inteiras, principalmente na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e na Casa Civil. Em depoimento, os auditores, diversos comissionados, alegaram que realizavam trabalho externo, mas caíram em contradição. Marcelo Cabral da Almeida, lotado agora na extinta Subsecretaria de Manutenção de Áreas Verdes e Urbanas, com salário de R$ 10.903,66, afirmou que fazia vistorias de campo na zona oeste do Rio. Mas ao ser questionado pela auditoria, ele admitiu que não lembrava o nome do seu próprio gestor. O governo estadual endureceu as regras para impedir o retorno dos funcionários fantasmas ao serviço público. Os secretários da Casa Civil, Flávio Williman, e de Governo, Roberto Leão, enviaram relatórios individualizados a cada pasta. Todos os servidores comissionados demitidos sob a suspeita de fraudes entraram em uma lista especial de restrição e estão proibidos por decreto de retornar ao seu órgão de origem. Os gestores das secretarias restantes têm prazos rígidos para apresentar suas listas complementares de servidores irregulares e efetivar os desligamentos imediatos. Os hospitais no Rio Grande do Sul estão sofrendo com superlotação e a principal causa que tem levado as pessoas ao atendimento é o frio intenso,
Vamos ver com o Guilherme Souza. O Rio Grande do Sul vive uma virada no tempo. As chuvas que provocaram alagamentos e transtornos, principalmente nas regiões norte e noroeste do estado, perdem força e dão lugar a uma massa de ar polar. Hoje o estado voltou a registrar temperaturas abaixo de zero e a previsão é de frio ainda mais intenso nas próximas horas, com risco de geada em diversas regiões. Nos campos de cima da serra existe inclusive uma pequena possibilidade de chuva congelada. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem gente que confunde chuva congelada com neve, mas não é a mesma coisa. A chuva congelada acontece quando a água que cai do céu vira gelo ao tocar superfícies muito frias. Bom, e toda essa mudança no clima chega em um momento de preocupação para a saúde. Em Porto Alegre, as emergências dos principais hospitais operam com alta ocupação por causa do aumento dos casos de síndromes respiratórias. No Hospital Conceição, por exemplo, a emergência chegou ontem à noite com cerca de 186% de ocupação. Com um índice elevado, a unidade passou a atender, por enquanto, apenas pacientes com risco de morte. O Sistema Único de Saúde, o SUS, já iniciou a distribuição e aplicação da vacina Pneumo 20 em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é vacinar mais de 6 milhões de pessoas até o fim do ano. Crianças menores de 5 anos e idosos são prioridades. Desde junho, a vacina Pneumo 20 foi incorporada ao Sistema Único de Saúde e substituirá gradualmente a Pneumo 10 no calendário vacinal infantil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível por vacinas. No Brasil, entre 2023 e 2025, a doença matou 1.400 pessoas. Só entre crianças menores de 5 anos foram 188 óbitos. Para diminuir esse índice, segundo o Ministério, a expectativa é ampliar a proteção e reduzir hospitalizações, sequelas e mortes associadas às infecções pneumocócicas. A vacina protege contra a bactéria, que pode causar desde infecções mais comuns, como otite e sinusite, até pneumonia, meningite e infecção generalizada. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que a nova formulação aumenta 77% a cobertura contra sorotipos, mais relacionados a quadros graves em crianças. O imunizante será oferecido para crianças menores de 5 anos, indígenas com mais de 5 anos, sem histórico de vacinação com vacina pneumocócica conjugada e idosos com 60 anos ou mais acamados. Em algumas regiões, ainda existe a vacina Pneumo 10. Enquanto tiver, ela será aplicada até acabar o estoque. A Pneumo 20 passou a integrar o calendário nacional de vacinação e já está disponível gratuitamente no SUS. A expectativa do governo é imunizar mais de 2 milhões de bebês por ano com a nova vacina. E ainda falando sobre saúde, a dor crônica faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Entre elas, a fibromialgia. Agora, uma nova lei busca ampliar o acesso e os direitos dessas pessoas no tratamento integral, englobando ações de prevenção e diagnósticos no atendimento à saúde. A lei sancionada pelo presidente Lula coloca o Brasil ao lado de países que já reconhecem o tratamento da dor crônica como um direito do paciente. Na prática, ela garante o acesso a um cuidado mais completo, com acompanhamento multidisciplinar, fisioterapia, atividade física, orientação nutricional, exames, medicamentos e informações sobre as opções de tratamento e seus possíveis efeitos colaterais. A dor crônica é aquela que persiste por mais de 3 meses e muitas vezes continua, mesmo após o tratamento da doença ou da lesão que a originou. Além do desconforto físico, ela pode afetar o sono, a saúde mental, a vida profissional, a convivência familiar e a qualidade de vida dos pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, quase 60 milhões de brasileiros convivem com esse problema. O reconhecimento legal da dor crônica é um passo importante. O SUS ainda enfrenta dificuldades como a falta de financiamento, a escassez de equipes multidisciplinares, a carência de centros especializados e a necessidade de maior capacitação dos profissionais de saúde. Outro ponto destacado é que muitos casos poderiam ser acompanhados na atenção básica, desde que as equipes recebessem treinamento adequado e houvesse uma rede organizada de atendimento.
O Ministério da Saúde afirma que o SUS já possui diretrizes para o tratamento da dor crônica desde 2012 e orienta que os pacientes procurem primeiro a unidade básica de saúde. A nova lei também institui o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica, celebrado anualmente em 5 de julho, com o objetivo de ampliar a informação e o diagnóstico sobre uma condição que ainda afeta milhões de brasileiros e muitas vezes é subestimada. E veja a seguir: criminosos se passam por representantes da Secretaria da Segurança Pública para roubar dados pessoais. Essas e outras notícias você acompanha daqui a pouco no segundo bloco. Um novo golpe tem preocupado as autoridades em São Paulo. Criminosos se passam por representantes da Secretaria da Segurança Pública para roubar dados pessoais e aplicar fraudes financeiras. A secretaria afirma que já atendeu diversos cidadãos que foram alvos desse novo golpe nos últimos dias. Os criminosos se passam por funcionários do órgão e dizem que a vítima precisa comparecer à sede da secretaria para prestar depoimento sobre uma suposta investigação. A justificativa é que os dados pessoais daquela pessoa estariam sendo usados de forma irregular para a contratação de cartões de crédito em instituições financeiras. Mas tudo não passa de uma história inventada para assustar a vítima e fazer com que ela baixe a guarda. Durante a conversa, os golpistas dizem que a vítima precisa confirmar a identidade da pessoa e começam a pedir informações como CPF, documentos, endereço e outros dados cadastrais. Com essas informações em mãos, a quadrilha consegue abrir contas bancárias, contratar empréstimos e financiamentos, fazer compras em nome da vítima e até mesmo tentar obter benefícios sociais de forma irregular. De acordo com a secretaria, o órgão não faz esse tipo de contato com a população para pedir dados pessoais ou convocar cidadãos por telefone ou e-mail. A recomendação é desconfiar de ligações de números desconhecidos, não informar nem confirmar dados pessoais e encerrar a conversa imediatamente. A orientação também é registrar um boletim de ocorrência, de preferência informando o número utilizado pelos golpistas, o horário da ligação, a duração da conversa e quais informações foram solicitadas para ajudar nas investigações. O uso da internet por pessoas acima dos 60 anos ou mais tem crescido rapidamente nos últimos tempos. De acordo com uma pesquisa do IBGE, antes a tecnologia parecia um desafio para os idosos. Hoje ela faz cada vez mais parte da rotina deles. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, a proporção de idosos que usam a internet cresceu quase 30 pontos percentuais entre 2019 e o ano passado. Esse avanço pode estar ligado às facilidades cada vez maiores para usar a tecnologia e a presença da internet no dia a dia da população. Já entre as crianças de 10 a 13 anos, o IBGE apontou que a falta de necessidade e a preocupação com a privacidade e a segurança estão entre os principais motivos para a queda no uso da internet e do celular. Outro dado inédito mostrado pelo IBGE é que, pela primeira vez, mais de 90% da população brasileira usa a internet, o equivalente a quase 170 milhões de pessoas. O celular segue com folga como o principal equipamento para acessar a internet. Em segundo lugar aparece a televisão, cujo uso para acesso à rede aumentou mais de 5 vezes desde 2016. Por outro lado, o IBGE também mostrou que quase 18 milhões de brasileiros ainda não usam a internet. Entre os idosos, o principal motivo é não saber como utilizá-la. Já entre as crianças e os adolescentes, as razões mais citadas continuam sendo a falta de necessidade e a preocupação com a privacidade e a segurança. O levantamento também apontou que mais de 19 milhões de brasileiros não têm celular, e as justificativas mais frequentes são as mesmas. E para quem quer aproveitar o mês de julho para viajar, uma opção diferente voltou a funcionar entre Minas Gerais e o Espírito Santo. O trem de férias agora vai fazer viagens durante a noite, permitindo que os passageiros aproveitem melhor o tempo no destino. Vamos ver. Viajar enquanto dorme e acordar já no destino. Essa é a proposta do trem de férias que voltou a circular durante todo o mês de julho entre Belo Horizonte e Cariacica, na Grande Vitória.
O trajeto durante o dia tem cenários lindos, mas para quem prefere descansar, essa opção chega na hora exata e já faz muito sucesso. A operação especial foi criada para atender ao aumento da procura por viagens nas férias escolares, com saídas no início da noite e chegada na manhã seguinte. Os passageiros conseguem aproveitar melhor o dia e evitar um deslocamento durante o horário comercial. O percurso passa por diversas cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, oferecendo uma alternativa para quem deseja visitar familiares, conhecer novos destinos ou seguir viagem até o litoral capixaba. O serviço funciona apenas durante o mês de julho e faz parte de uma operação especial para atender o período de maior movimento nas férias. O Brasil completa um ano fora do mapa da fome. Mas, apesar da conquista, os desafios persistem e especialistas defendem ampliação de políticas públicas. Há exatamente um ano, em julho de 2025, o Brasil deixou o mapa da fome, o que resultou em menos de 2,5% da população com risco de subnutrição ou falta de acesso à alimentação suficiente. Apesar da conquista, ainda há no país cerca de 6,5 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Fora aqueles que estão em situação mais grave, a segurança alimentar ou o acesso regular, permanente e suficiente a alimentos saudáveis e de qualidade é garantido a 77% da população brasileira. Esse é o menor patamar da série histórica. Mas, segundo especialistas, ainda é preciso trabalhar no combate à fome e encontrar mecanismos que tornem permanentes as estratégias que reduziram o índice de insegurança alimentar no Brasil. O combate à insegurança alimentar não está centrado somente na oferta de alimentos, mas na criação e na manutenção de toda uma estrutura que vai garantir o acesso adequado à alimentação. Isso envolve a garantia de uma renda mínima, educação, acesso à água, esgotamento sanitário, segurança pública e emprego. O Índice Multidimensional de Insegurança Alimentar propõe a avaliação da fome a partir de 12 indicadores de desenvolvimento sustentável, comparando ano a ano. Uma das ações que impactaram nesta redução do índice foi o Plano Brasil Sem Fome, que articula medidas de política econômica e de proteção social. O plano fomentou a agricultura familiar, fez reajuste na alimentação escolar e apoiou as cozinhas comunitárias e determinou meios para garantir proteção social, trabalho, renda e acesso à alimentação adequada. E antes de finalizarmos, vamos falar sobre alguns alimentos que nos remetem a uma lembrança da infância. Sabe quando resgatamos um sabor que estava guardado em uma memória gustativa? Por meio do olfato e o paladar, conseguimos relembrar experiências, emoções e ambientes que fazem parte da nossa história. Quando provamos um alimento, as pápilas gustativas enviam estímulos nervosos ao sistema nervoso central, resgatando sentimentos e lembrança de momentos vividos, especialmente da infância e de relações familiares. O cérebro não apenas identifica gostos básicos, mas também cruza essas informações com cheiros e texturas armazenados na memória de longa duração. Funciona como um gatilho emocional, um mecanismo involuntário e poderoso. Um simples aroma ou sabor pode transportar a pessoa instantaneamente para uma vivência específica do passado, despertando a chamada memória afetiva. Esse tipo de memória ajuda a moldar as nossas preferências alimentares ao longo da vida e funciona como um pilar da identidade e da herança cultural de cada indivíduo ou família. Deliciosas receitas de família se tornam referência na nossa vida. Pode ser um simples bolo caseiro, como o de fubá e o de cenoura. Nossa memória associa o cheiro e sabor ao momento em que vivemos no passado e trazem aquele sentimento de afeto de volta ao presente. O consumo de alguns alimentos gera conforto e desperta lembranças saudosas, comandadas pelo nosso cérebro, que recebe diferentes estímulos e aguça o paladar, proporciona sentimentos saudosos. Quando se trata de alimentação e de tudo que a envolve, não se pode especificar quais alimentos instigam as funções cognitivas, uma vez que tudo está atrelado à cognitação.
O leite materno, por exemplo, é a principal fonte de alimento para o bebê e pode protagonizar as primeiras percepções em relação aos sentidos e gostos, e iniciar o processo cognitivo que depende de aprendizado, memória e também atenção. Esse é o momento em que o cérebro passa a montar uma biblioteca sensorial, que vai o acompanhar pela vida e despertar a memória gustativa com base em sua vivência. E chegamos ao fim dessa edição. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até mais.